Olá pessoal, o assunto desse vídeo aqui é um pouco delicado, porém eu acho que vale a pena falar sobre, que é sobre o caso de uma mãe, também youtuber, chamada Mika, que adotou uma criança chamada Huxley, e essa criança, ao longo do processo de adoção, e também depois realmente de adotada, com o convívio e as intervenções terapêuticas e consultas médicas, ela foi entender que se tratava de uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, com necessidade de muito apoio, ou seja, falando sobre o autismo severo, que geralmente a gente chama, e também transtorno do processamento sensorial. E bem, depois de alguns anos e frente a diversos desafios, suponho eu, e também diversas outras questões que não ficam tão claras, essa mãe optou por devolver essa criança à adoção e essa criança foi agora adotada por outra família. Isso gerou uma grande repercussão e também muitas críticas a essa mãe. Esse vídeo aqui não é de nenhuma forma um vídeo para julgar essa mãe e nem nada do tipo. Inclusive, o assunto desse vídeo aqui dessa semana era para ser totalmente outro assunto. Mesmo porque vendo outras mães de crianças com autismo que eu conheço, até mesmo muitas delas não conseguem nem opinar sobre esse caso, que é realmente um caso difícil e delicado. Só que é óbvio que quando você vê uma manchete escrito mãe devolve o seu filho para a adoção depois de descobrir que era uma criança com autismo, é um pouco difícil de não sentir uma certa revolta ao ler algo desse tipo. E também é óbvio que não tem como resumir toda a experiência que essa mãe teve com essa criança e o processo de adoção em apenas uma frase. Então eu fui ao canal dela, assisti aos vídeos que ela interage com essa criança, também assisti aos desabafos dela ao longo desse período. E um ponto que me chama a atenção nessa história é que, a princípio, esse casal que adotou essa criança Huxley, eles não estavam disponíveis para adotarem uma criança com necessidades especiais. Por outro lado, nas palavras dela, Deus tocou no coração deles e eles foram cedendo a essa ideia e acabaram decidindo então por adotar o Huxley, que segundo ela, a agência teria falado que o Huxley se trataria de uma criança com brain damage, ou seja, algum tipo de dano cerebral. E a Mika, ao gravar o vídeo, que ela explica toda a situação, ela deixa bem claro que a agência não tinha deixado essa informação sobre a questão do autismo bem evidente e que foi uma surpresa, e, enfim, diversas questões nesse sentido. A Mika produz alguns vídeos que ela também fala sobre os questionamentos de mãe dela, no sentido de que ela nunca sabe se o que ela está fazendo é o suficiente, se é a melhor maneira de lidar com ele. Enfim, questionamentos que eu realmente vejo bem frequente entre mães da comunidade do autismo. E também ela diz algumas vezes nesses vídeos que há dias que são muito difíceis e que é bem desafiador e que ela se sente muito angustiada e que muitas vezes não consegue dormir direito e coisas do tipo. Então eu consigo pensar que o que essa mãe estava esperando, mesmo não sendo o primeiro filho dela, é totalmente diferente da realidade que ela viveu com Huxley. E eu também não duvido que ela tenha sido muito impactada pelos desafios que envolvem criar uma criança com autismo. Essas questões relacionadas à exaustão, muito estresse, questionamentos e a angústia, sobre o futuro do seu filho, tudo isso que está presente também nos vídeos de desabafo da Mika, são desabafos e questões muito recorrentes na comunidade do autismo. E, ao meu entender, essa carga de estresse e pressão e dificuldades foi tão intensa para essa mãe, a tal ponto que ela realmente optou por devolver o seu filho à adoção. E eu não consigo imaginar que esse seria um desfecho desejável por parte dessa mãe, no sentido de que é uma decisão extremamente difícil. E um ponto que me faz pensar é que as mães que têm filhos com autismo, também pensando nos casos mais desafiadores também de autismo, essas mães muitas vezes têm expectativas de terem filhos de desenvolvimento típico.
Muitas vezes, mesmo antes do filho ser diagnosticado, a mãe nem sequer sabe o que seria um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por isso, a notícia de diagnóstico pode desencadear um período muito difícil, né, que geralmente é chamado de período de luto até. Essas famílias não têm outra opção a não ser terem que lidar com toda essa carga estressante. Mas o ponto relevante que eu vejo é que como pode ser ainda romantizado ou até ignorado, digamos assim, mal compreendido, o quão desafiador pode ser cuidar de uma criança com autismo. Enfim, eu deixarei o link do vídeo onde essa mãe fala sobre essa decisão que ela tomou em devolver o Huxley para adoção. Vocês podem ativar as legendas também para entenderem na íntegra o que ela quis dizer. E também gostaria de convidar mães e pais de crianças com autismo a comentarem aqui nesse vídeo para a gente construir uma discussão sobre os desafios, né, quão desafiador pode ser cuidar de uma criança com autismo e também, é claro, a sua própria opinião sobre esse caso, se assim você desejar. Dessa forma, essa discussão também pode alcançar a outras pessoas que não são da comunidade do autismo, mas que também assistem a esse canal, e dessa maneira a gente consegue ampliar um pouco essa discussão e também melhorar um pouco a conscientização do autismo. Se você acha que esse tipo de discussão é relevante, é importante para a comunidade do autismo, se inscreva no canal, que isso já ajuda bastante, e também gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que se tornaram membros desse canal e que ajudam esse canal a continuar sustentável. Então, muito obrigado por isso. Além disso, você também pode assistir a esse vídeo, que é recomendado para você. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.